Nós vamos fazer uma pequena análise aqui sobre a Tupi. Para quem não sabe, a Tupi é uma small cap brasileira, tem um valor de mercado hoje de 3,1 bilhões. Atua no setor automotivo, mais precisamente ela produz peças para o setor automotivo. Né? Ela fabrica peças, esses blocos, cabeçote de motor, peças para o sistema de freio, transmissão, direção, eixo e suspensão. Então, assim, é extremamente essencial o que ela faz, né, para os carros. E são produtos que as próprias é, fabricantes não produzem, né? Porque é acessórios assim para elas, né? Ao mesmo tempo que é essencial. Então ela prefere comprar da Tupi. A Tupi é uma empresa assim que teve o seu IPO em 1966, então mais de 50 anos aí na bolsa. O dividendo yield nos últimos 12 meses foi de 3,42%, que é bem baixo, mas tem um motivo, né? Hoje a empresa está numa fase de crescimento rápido, e crescimento rápido eu considero empresas que crescem mais de 20% nos últimos 3 anos, que é o caso da Tupi, né? E hoje a empresa faz parte do novo mercado, que tem mais altos níveis de governança corporativa. No entanto, ela tem grande participação da Previ e do BNDES. Então, muitos não gostam de investir nela porque tem uma participação estatal. Mas a gente vê que isso foi uma forma até de salvar a empresa lá em 2007, se eu não me engano, em que essas duas entidades públicas, meio que públicas estatais, né, converteram suas dívidas em ações. Se eles tivessem feito isso, a Tupi poderia até pedir falência, né? Então, assim, foi essencial para que salvasse a empresa. E hoje eles mantêm o controle e tudo mais, mas não prejudicou a empresa até hoje, né? Bom, aqui vamos para a análise financeira. Primeiramente, a receita. Eu sempre gosto de analisar primeiro a receita, como é a receita, né? A gente vê que 95% é transporte, infraestrutura e agricultura. Esses são os setores que a Tupi trabalha. E aí ela começou também a trabalhar com a hidráulica, né? Mas é uma participação muito pequena. E assim, não tem concentração de clientes na hidráulica, mas nesse de transporte a gente vai ver que daqui a pouco que mais de 40% é só com 3 clientes, né? Bom, o histórico aqui da receita, a gente vê que há um crescimento assim nos últimos 10 anos, por aí, de 16% ao ano. Isso já é mais do que o PIB, né? O crescimento do PIB já é um alto. Agora, nos últimos 3 anos, que ela explodiu e a gente vai ver que foi por motivo de aquisições que ela teve, né? Ela adquiriu a Texid, a WM e também o próprio setor que tem favorecido também o crescimento de receitas. A concentração de clientes, como eu já antecipei, 3 clientes correspondem a 46% do faturamento, ou seja, uma concentração bastante elevada. E a divisão aqui de faturamento, a gente vê que ela vem de 69% é para o mercado externo, né? E 31% para o mercado interno. Então, assim, ela tem uma receita em dólar que é meio que um hedge para a economia brasileira, né? E a gente pode ver também aqui, ó, que 85% é para veículos comerciais, não está muito vinculado a veículos de passeio, que sofre uma variação muito grande na demanda, né? E aqui, ó, a gente pode ver que é Latam, aqui é América Latina, e mas o principal é a América do Norte aqui, o principal mercado dela. Então ela depende muito da economia dos Estados Unidos, que é uma economia bastante pujante, né? Bom, é, depois de ver a receita, a detalhes sobre a receita, a gente vai ver aqui a eficiência dela, né? A gente pode ver que a margem bruta é em média 17% e ver que não varia muito, né, de um ano para outro. Isso é bom que não é uma margem muito alta, também não é uma margem muito baixa, dá para a empresa ganhar dinheiro e ao mesmo tempo afastar concorrentes, né? A margem EBIT do mesmo jeito, a margem operacional, né, da operação está em torno aí de 7% em média. A gente vê que também é uma boa média que também afasta, assim, digamos, os concorrentes. O endividamento da empresa, que assim, também ainda está bem controlado. No entanto, né, é, a empresa se endividou muito nos últimos
anos, principalmente por causa das aquisições, mas mantém uma relativa posição de caixa bem tranquilo, não tem o que se preocupar muito. A lucratividade, aqui a gente vê o histórico de EBITDA, né, que é o resultado operacional desconsiderando a depreciação e amortização. A gente vê que é uma evolução muito grande aqui nos últimos anos, que aqui em 2020 com a pandemia, mas depois ela explodiu aqui, né, chegando a marca de 1 bilhão em resultado operacional, em EBITDA. Vendo aqui também agora o lucro líquido, a gente vê que teve duas mudanças aqui em 2020, que teve, né, a pandemia e tudo mais, teve prejuízo, aqui também em 2016. Então ela tem um histórico assim de prejuízo nos últimos anos, né? Nada de se preocupar, foi mais resultado financeiro, mas mesmo assim é uma coisa assim que mancha o histórico da empresa. Geração de caixa, aqui a gente vê bem interessante, né? Uma redução grande, né? E aí as pessoas muitas vezes pensam assim, fluxo de caixa livre, que é o fluxo de caixa operacional menos os investimentos, né? Tá reduzindo, não sei o que, é um ponto de alerta, mas aqui na verdade é que a empresa está investindo, né? Ela está investindo e consequentemente sobra menos caixa, mas no caso dela é positivo porque ela está crescendo suas operações. Então, na verdade, não sobrar é um ponto positivo no caso dela. E aqui a gente vê com mais detalhes, né? A gente pode ver que ela nunca ultrapassou 100% do CAPEX em relação à depreciação, né? Que é essa linha amarela. Ela sempre investia menos do que ela depreciava. E agora em 2022 ela superou, né? O investimento dela superou a depreciação. É sinal que a empresa está expandindo nas suas operações, né? Está investindo mais do que a depreciação. A gente pode ver aqui que bateu o recorde aqui de CAPEX, né? Que é Capital Expenditure, investimento de capital. Então, assim, vendo que isso é a parte financeira, vamos ver aqui o plano de crescimento da empresa, né? Basicamente, ela vai querer vender mais para os mesmos clientes e abordar os mercados. Então, por isso que ela tem refletido nos resultados, principalmente essa aquisição da MWM, que expandiu os mercados dela, e assim, ainda está muito recente, só teve, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, um trimestre ainda com a MWM, mas a MWM permite que a empresa atue em outros setores, principalmente setores ligados a essa parte ecológica, essa parte ambiental, do etanol, gás natural, biogás, solar. Então assim, ela vai tipo modernizar o seu projeto de motores, né, para outros segmentos. E ela também tem um programa de redução de custos, né? Ela adquiriu uma fábrica lá no México, também de Portugal, e ela vai reduzir os custos aí, demitir pessoal, basicamente, mas vai melhorar indicadores, né? De concentração, também de eficiência operacional. E isso vai aumentar a margem dela, né? E o outro plano também é a integração dos negócios com a MWM. Então ela vai ver que tem lá um pessoal que não precisa e tal, e vai se juntar com a parte de vendas dela, com a parte de distribuição, e vai conseguir vender para mais clientes, né? A MWM também tem essa parte aqui de biogestores, né, que eu achei bem interessante esse negócio aqui grande, que é para produzir biogás e biofertilizante. E aqui como o agronegócio está a todo vapor, isso aqui também vai ajudar bastante a produção de energia, né? E o que é que pode dar errado nesse plano dela, né? Primeiro é um termo criado pelo Peter Lynch, né? Que ele fala diversification, né? E traduzindo para português seria a priorização. Seria quando a empresa adquire outras empresas, fica maior, só que ela fica pior do que ela estava antes, né? Eu não vejo isso com um risco muito grande. Eu vejo que está dando resultado, mas é um risco, né? Que a empresa corre. A concentração de clientes, como a gente viu, 3 clientes correspondem a quase 50% do resultado. Então, um desses clientes, apenas um, decide romper contrato ou comprar de uma concorrente. Isso já prejudica bastante. Ou então ela mesma reduzir as compras, já reduz bastante o resultado da empresa. Os setores que atua são commodities, né, de veículos, de agricultura,
todos esses setores aí eles variam bastante. Então, em um ciclo econômico desfavorável, pode também impactar a Tupi. E além do risco cambial, que a maior parte das receitas dela é fora, então ela corre esse risco também da moeda. Bom, o valuation da empresa, a gente pode ver aqui os múltiplos. Bom, o PL ele vai ter bastante distorções, principalmente em 2020 e 2016, quando foi que teve prejuízo. Mas tirando esses 2 anos, a gente pode ver que é o menor PL da empresa desde 2013 é agora, né, que está em 6,12. PVP, que é o valor patrimonial, eu não considero muito, porque é muito relativo essa questão do patrimônio, é muito desvalorizado, mas também está em uns patamares abaixo da média. O EV/EBITDA eu já considero mais, ele também está nos menores patamares, 4,52, né, em relação ao preço atual, menor patamar desde 2013. E o preço sobre vendas, né, a cotação dela, ela está negociando 30% da receita dela. Então, assim, também está nos menores patamares históricos desde 2013. Então, nem quando a empresa estava assim, mal das pernas, dando prejuízo, ela não era negociada a um valor tão baixo, né? Aqui o preço teto, que aqui é o meu preço teto, tá? Isso é com base em um cálculo que eu faço. EBITDA sobre cotação, a gente chega aqui a um preço teto de 33,50. Isso não é recomendação, é o meu preço teto, então faço de vocês. Então eu acredito que a empresa ainda é comprável a esse valor, né? De 33,50. Então a conclusão que eu chego é que é uma empresa que tem um plano coerente de expansão e que está com um preço bastante atraente em relação ao seu histórico, em relação aos seus concorrentes, ao mercado em si, e está tendo um bom crescimento. O único ponto que deixa assim arriscado é essa concentração e ao mesmo tempo também esse histórico meio manchado, né, de prejuízos. Então fica sempre com aquele medo, entre aspas, de a empresa voltar para esse patamar. Mas tirando isso, é uma empresa assim formidável assim no mercado brasileiro. A gente tem uma empresa exportadora, líder de mercado e que também está avançando nessas outras áreas de energia renovável.